maldade, abra os seus olhos, abra o seu entendimento. Isso não é brincadeira, não. Nós não lutamos contra a carne e contra o sangue. Nessa mesma hora, nesse mesmo momento, o diabo está traçando um plano para destruir a sua família, para destruir seu casamento, para destruir a sua vida espiritual. Mas as portas do inferno não prevalecerá quando a igreja ora e exerce a autoridade que Jesus nos colocou. Usa a autoridade no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Quando você usa o nome de Jesus, o inferno treme. Aleluia! Quem pode levantar a mão e glorificar a Jesus? Aleluia! Apocalipse 5, versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões. Olha, e era o número deles milhões, milhões e milhares de milhares. Milhões e milhões e milhares de milhares. Quando Satanás se rebelia e é expulso, ele traz a terça parte desses anjos. A Bíblia não diz a quantidade, mas são milhões de milhões. Você não entendeu? Sabe quantos anjos existem? Milhões de milhões, milhares de milhares. E Satanás trouxe a terça parte com ele. São os demônios. E sabe qual é o alvo dos demônios? A igreja. O demônio, o diabo, o sistema mundano, o alvo é a igreja. A igreja enfrenta no decorrer da história esse mundo espiritual. É por isso que Jesus diz: vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês até a consumação do século. Jesus está dizendo: eu estarei com vocês na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, em janeiro, em fevereiro, em março, 2024, 2025. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Aleluia! Porque Jesus sabia que não seria fácil, mas Ele nos deu as ferramentas necessárias. Amém? Então, esse mundo espiritual, ele é dividido entre, diga comigo, principados e potestades. A palavra principado e potestade também é usada para dividir a classe angelical. Mas principado e potestade, Paulo usa em Efésios capítulo 6 para se referir a essa organização do reino das trevas. O reino das trevas se divide em principado e potestade. São duas classes de demônios. Quem está me ouvindo, diga amém. São duas partes de demônio, diga potestade e principado. Olha que organização. Duas classes de demônio. O mundo espiritual é dividido em duas classes: potestade e principado. São duas palavras governamentais. Tá? Então, essas duas palavras governamentais têm dois sentidos. Uma trabalha na área da política e a outra trabalha na área religiosa. Então, quando Paulo se refere ao mundo espiritual entre potestade e principado, Paulo está dizendo que essa classe, ou essas duas classes de demônios, eles estão centralizados em trabalhar na política e na religião. Como assim na religião? Gente, a Bíblia diz, Paulo fala sobre isso, sobre homens amantes de si mesmos, homens que enganam e se deixam ser enganados. É um trabalho de escola bíblica, é preciso que se fale isso. Tá? Não tem onda hoje, não estava bem, eu não sei se aqui tem. Não se espante, crente que lê Bíblia não cai nessa. Mas falando de tal revela RG e CPF. Tu acha que Deus está preocupado em revelar teu RG e teu CPF? São demônios, espíritos malignos que estão usando bocas de homens recebidos e pregadores para enganar pessoas, enganando a si mesmo. Tem uma turma aí na internet fazendo live e pedindo pix, e crente sendo enganado porque recebeu uma revelação na live. Vai ler a Bíblia, a maior profecia está aqui, a palavra de Deus. Deus fala através de profecia. Acredito, sou pentecostal. Quem é pentecostal? Eu também sou. Mas não caia nessas malandragens. O diabo sabe o teu RG, o diabo sabe o teu
CPF. São espíritos malignos que estão usando homens por aí. E estão desprezando as Escrituras. E são igrejas lotadas de pessoas sendo enganadas. Mas quem abre a Bíblia, quem se assenta numa cadeira para ouvir a palavra de Deus, não cai nessas artimanhas de Satanás. São demônios que trabalham na área política e na área religiosa, para enganar os homens, para oprimir as pessoas. Não se espantem, mas aí fora tem pessoas adorando barata, cultuando vaca, adorando rato, adorando mortos. Tem pessoas cultuando coisas bizarras. São demônios oprimindo as pessoas. E onde é que está? Onde é que está a solução para isso? Abra sua mão, por favor, abra sua mão assim. Está aí nas suas mãos. Jesus te deu autoridade para expulsar os demônios. Você que ama fazer a obra de Deus, entenda isso. Nós temos opositores, o sistema mundano, o mundo espiritual, os demônios, espíritos malignos, mas você não está sozinho. Ele colocou um penhor glorioso chamado Espírito Santo, que deu um banho de sangue, que deu autoridade no nome de Jesus, nos deu autoridade no seu sangue. Não precisa ter teologia, não precisa falar bonito, só precisa ter comunhão com Jesus, levantar a mão, volte para casa hoje consciente, cheio de autoridade, para expulsar os demônios. Aleluia! Potestades e principados. Como isso funciona no mundo espiritual? De acordo com a Bíblia, os principados e potestades são seres organizados e chefiados por Satanás, capazes de enfrentar anjos grandiosos. Eles exercem autoridade e influência sobre o mundo e as pessoas, tanto na esfera espiritual quanto na física. O demônio precisa de corpo, porque são seres espirituais. Ele precisa de um corpo para agir. Ele pode usar um cachorro, ele pode usar pessoas. O demônio, ele se incorpora em um corpo, ele oprime. Esse negócio de falar assim, eu me enchi de Deus. Eu falei com a irmã lá sobre isso. Mas pastor, eu não vi nada. Eu falei, então peraí, tem uma coisa errada. Porque o Espírito Santo, quando te enche, ele não rouba de você a sua consciência. Você sabe o que você está fazendo. Você pode correr na igreja, pular, se papear, rodar, mas você não perde a consciência. Quando é demônio, a pessoa perde a consciência. Porque aquela pessoa está possessa. Alguém está usando aquela pessoa. Eu lembro que eu tinha uma tia, e quando a gente ia para esses lugares, o Candomblé, e havia aquele trabalho de matança, ela não fumava, ela tinha pavor de cigarro. Mas quando ela se tornava possessa, ela fumava carteira e mais carteira de cigarro em questão de minutos. Ela fumava. Porque ela estava possessa por demônios. Então você que evangeliza precisa decifrar isso. Tem, sabe, como a Bíblia diz sobre o dom de discernir espírito, para não ser iludido, enganado, para não ser enganado. De Paulo, daquela mulher que começou a revelar que era eles, e ele só expulsou o demônio daquela moça. Você precisa ter discernimento para saber quando é demônio. Então, quando você sai da rua para evangelizar, você precisa sair revestido de autoridade, porque haverá oposição, mas fique tranquilo, porque Jesus está com você. Você entendeu isso? Diga amém. Quem está entendendo essa palavra? Vamos lá. Correndo aqui, não dá tempo a gente ficar preso aqui a principal potestade. Eu falei que trabalho na área da política e na religião, porque o tempo está indo, mas corra aí na apostila, esses comentários, você estuda depois em casa com mais tranquilidade. Qual é o terceiro inimigo da igreja? Eu vou ouvir. Carne. Então leia comigo. Mundo. Como é que é? Mundo. O que mais? Diabo e carne. Então, o primeiro inimigo é o mundo, o segundo é o diabo, o terceiro é a carne. A palavra de carne fala da natureza pecaminosa.
Todo crente, por mais crente que ele seja, por mais espiritual que ele seja, ele tem dentro dele uma natureza pecaminosa. Quando a gente se converte no ato da conversão, porque isso é um ato da conversão, uma conversão de verdade, o Espírito Santo gera em nós uma nova natureza, que nós chamamos de natureza espiritual, de regeneração. O Espírito Santo gera em nós essa nova natureza, certo? Mas não significa dizer que ele tirou essa natureza pecaminosa. Qual é a semelhança? Jesus não foi feito igual aos homens. A Bíblia diz que ele era semelhante aos homens, porque Jesus não tinha uma natureza pecaminosa. Jesus tinha uma natureza humana, como a natureza de Adão no Éden, uma natureza sem pecado, inocência. Jesus tinha uma natureza humana, não pecaminosa. Nós humanos temos uma natureza humana pecaminosa. Aí o Espírito Santo gerou em nós uma nova natureza, chamada de natureza espiritual, ou regeneração. É por isso que você, que aqui, seja sincero, tinha algum vício antes de ser crente. Levanta a mão, você quer ouvir, levanta a mão. Aí, isso aí é para glorificar Deus. Fez algum tratamento? Alguns vão em casa de recuperação. Fez algum tratamento ou se libertou pelo sangue de Jesus? Por que quem fumava não fuma mais? Tem gente que sofre, paga para deixar de fumar e gasta dinheiro e faz isso, mas aqui não consegue. Aí o cabra vem aqui, se converte, a minha mãe se converteu, fumou desde os 13 anos. O dia que ela aceitou Jesus como Salvador, né, no meio da macumbaria, aceitou Jesus, chegou em casa, pegou um cigarro para fumar. Quando ela colocou o cigarro na boca, deu ânsia de vômito. Ela não conseguiu fumar, pastor. Ela tentou de novo ânsia de vômito. Tentou de novo, mas ela não conseguiu fumar. É porque o Espírito Santo tinha gerado nela uma nova natureza. Só que a natureza humana permanece aí. A natureza pecaminosa. Olha aqui. A natureza pecaminosa. Sabe o que eu lembrei? Olha essa história. Um pai, o filho dele nasceu. E ele pegou o menino e falou assim: eu vou criar esse menino lá no meio da mata. Porque a cidade está muito bagunçada. É muita coisa ruim. Vou criar o meu filho lá no meio da mata. Ele foi lá, fez uma cabana, e ele ia na cidade buscar alimento, voltava, o filho lá na cabana. Quando o filho estava com 15 anos, presta atenção, ele falou: eu vou levar todo meu filho para conhecer a cidade. Ele pega o menino e leva na cidade. E o menino chega na cidade, tudo novo, tudo novidade. Passou uma bicicleta, o menino perguntou: o que é isso, pai? O pai: é uma bicicleta, meu filho. Passou um carro: o que é isso, pai? É um carro, meu filho. Passou uma menina, vocês estão aqui curtindo. E o menino perguntou: o que é isso, pai? É Satanás, meu filho. Terminou a visita, o pai falou: vou voltar para o meio da catumada, vou lá para a cabana de volta, não está para ficar, meu filho. Não tiver maior, volta, maior. No caminho, o pai perguntou: ei, meu filho, gostou da cidade? Gostei, pai. E a bicicleta? Pô, é legal, legal. Gostei. Então, o que você mais gostou, meu filho? Pai, Satanás. Gostei de Satanás. O menino nunca tinha visto uma menina, meu filho. Por que ele gostou da menina? Porque nele havia uma natureza humana, pecaminosa. Essa natureza pecaminosa está dentro de nós. Ela é a nossa inimiga, o nosso inimigo, essa natureza humana, a carne. É por isso que a Bíblia diz: aquele que se inclina para as coisas da carne, anda segundo a carne. Aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, anda segundo o Espírito. Então a sua natureza humana, a sua natureza carnal é inimiga da sua vida espiritual. A natureza carnal, a natureza humana lutou para que alguns não estivessem até hoje. Vai não, escola bíblica, 3 horas lá, começa às 6 horas da tarde, vai na pensaria, hoje é sábado. Mas a vida espiritual, que é a vida com Deus, falou mais alto. Vai lá, ouvir a palavra. Aleluia. Há uma luta entre a carne e o espírito, diz a Bíblia. O espírito aqui não é o espírito de Deus. O espírito aqui é o espírito do homem, a sua natureza humana. Há uma luta entre a carne e o espírito. Agora, você decide. Eu costumo dizer que essa natureza carnal, ela é como um leãozinho que está dentro de nós. Leão come carne. O que é que o leão gosta? Gente? De carne. Como é que você alimenta essa natureza carnal? Com coisas
Tem gente que se alimenta só de coisa carnal, humana, a semana inteira, só coisa que não presta, só coisa que não presta. Aí chega na igreja, quer que o céu desce. Não é assim? Passa a semana para você alimentando o Espírito, jejuando, orando, lendo a Bíblia. Você vai chegar aqui com pipoca. Não precisa ter pregador de fora. Só o irmãozinho chegou aqui cantando carro, você já está falando em línguas estranhas. Porque a vida espiritual também precisa ser alimentada. Então a carne também é a nossa vida, a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa. Como vencer a natureza pecaminosa? No ato da conversão, o Espírito Santo gerou no crente uma nova natureza, que chamamos de natureza regenerada. Cuide da sua vida espiritual, cuide dela, cuide da sua vida espiritual. Vamos descer mais um pouquinho para a gente ir, porque o meu tempo está indo. Conhecendo, já falamos dos inimigos, falamos do exército, ou dos exércitos, que são três, falamos dos inimigos, né, que também são três: carne, mundo e diabo. Falamos do sistema, do mundo espiritual. Agora nós precisamos conhecer as nossas armas. Qual é a arma que vence o mundo? 1 João capítulo 5, verso 4 nos dá a resposta, porque todo que é nascido de Deus vence. Todo que é nascido vence. Não, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Como é que eu posso vencer o mundo? Cuidando da sua natureza espiritual, da sua vida espiritual. Alimente ela de coisas boas. Cuide da sua vida espiritual. Se aproxime de Deus. Quer vencer essa carne que te incomoda, que te preocupa? Se encha de Deus. Cuide da sua vida espiritual. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Existem 3 tipos de fé. Quantos tipos de fé, gente? Quem está acordado aí, diga amém. Quantos tipos de fé? Diga comigo: fé natural, fé salvífica, fé sobrenatural. 3 tipos de fé existem. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O que é que vence o mundo? A natureza regenerada e a nossa fé. Quando você nasce de novo e o Espírito Santo gera em você uma nova natureza, gera em você também fé. Fé. Existem 3 tipos de fé. A primeira fé é a fé natural. Tá certo? Lembra de Tomé? Quando Tomé, e muita gente dessa vive em Tomé, mas os discípulos também estavam na mesma situação. É que Tomé teve coragem de falar. Quando Maria chega e diz que Jesus havia sido ressuscitado, o que Tomé diz? Não acredito, eu só acredito se eu vi as marcas nas suas mãos. Essa é a fé natural, só acredito no que vejo. Crente não pode ser assim. Eu costumo dizer que crente tem que ter um pouco de loucura. Tem que ter um pouco de loucura, não tem jeito. Tomé diz: eu só acredito se eu vir. Aí Jesus aparece no meio daquele quarto, daquela sala. A Bíblia diz que as portas estavam fechadas, os discípulos amedrontados dentro daquele quarto. De repente Jesus aparece no meio. Não precisou abrir porta, Jesus apareceu no meio. E ele repreende Tomé: vem cá, toca aqui nas minhas mãos. Tomé toca aqui no lado. Tomé toca. Aí Tomé diz: és tu, mestre, és tu, Senhor. Aí Jesus diz: Tomé, seja crente, Tomé. Deixa de ser incrédulo. Com muito respeito, vai para alguém que está do seu lado. Passa para quebrar o vidro para ele: seja crente. A fé natural não pode fazer parte da nossa vida espiritual. Eu costumo dizer que a fé natural marca um cachorro dele. Pega um cachorro de caça, só dentro do mato tem isso. Tem cachorro de caça. Quando ele sente o faro de uma caça, ele sai correndo, porque ele sabe que ali tem uma caça. Porque o faro diz para ele: assim, tem muitos que só creem no que vê. Só no natural. Então a fé natural não pode fazer parte da nossa vida. Qual é a segunda fé? Fé salvífica. Gente, aqui, ó. Essa fé salvífica é gerada no ato da convenção. A Bíblia diz que a
fé, foi Jesus que falou, a fé vem no ouvir. A fé vem e ouvir o quê? A palavra de Deus. O que é que produz fé salvífica? Quem pode agora, Jesus? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, você ouve a palavra gera em você fé salvífica. Quando a palavra gera fé salvífica, o Espírito Santo gera em você regeneração. Porque tem muita gente que levanta a mão na igreja, vem na frente do altar e não permanece firme. Aqui acontece isso? Principalmente festa. Eu estava numa festa de um cantor famoso lá, ele fez um apelo de 63 pessoas aceitam Jesus. Eu não sei se 10% ficou firme. Não sei. Geralmente eu fico. Porque vai porque é um cantor famoso, porque é um hino bonito, por emoção. Mas quando alguém se converte, porque ouviu a palavra, e a palavra gerou nele fé salvífica, e ele se rende a Jesus, aí o Espírito Santo gera nele uma nova natureza. Gerando essa nova natureza, ele precisa cuidar da vida espiritual. Fé salvífica. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É por isso que a gente precisa pregar a palavra. Tá? Porque a palavra gera fé salvífica. Quantos aqui creem na sua salvação? Precisamos crer na nossa salvação, porque há em nós essa fé salvífica. Né? Jesus, como autor, disse Paulo, o escritor aos Hebreus, Jesus, como autor, acho que capítulo 11, e o consumador, capítulo 12, autor e consumador da nossa fé. Autor, o que é o autor da fé salvífica? Jesus. Como assim, pastor? Lá na cruz, ele diz: está consumado. Ele é o autor da fé salvífica. Ele que nos deu a oportunidade da salvação. Então o Espírito está dizendo, ele é o autor e ele é o consumador, quer dizer, o fim. Tudo começa nele, ele que preparou o caminho para a gente andar, ele é o começo, ele é o caminho e ele é o fim. Vou dizer, ele é o começo, nós começamos nele, em Jesus, ele é o caminho, nós vamos trilhar nele e ele é o consumador, porque no final de tudo você vai se deparar com ele, cara a cara, e vai ouvir dele: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Então ele é o autor e o consumador da nossa fé. Qual é o terceiro tipo de fé, gente? Eu não ouvi qual é o terceiro tipo? Fé sobrenatural. Fé natural, diga, aqui não, diga comigo, fé natural. Diga comigo, fé natural. Aqui não. Fé sobrenatural precisa ter lugar na nossa vida. O que é fé sobrenatural? É a fé que a Bíblia apresenta como dom. E ela é importante na evangelização. Por que eu coloquei isso aqui? Não tem como, gente, evangelizar sem antes ter sido evangelizado. Não tem como evangelizar se antes ter nascido de novo. Não tem como evangelizar se você não crê na sua salvação. Não tem como evangelizar se você não vence o mundo. Não tem como evangelizar se você não vence a sua carne. Não tem como evangelizar se você não crê no sobrenatural de Deus. Eu tinha um amigo que evangelizava na praça, e ele estava evangelizando, aí um moço ouvindo ele pregando, e ele pregando aquele vigor, aquela eloquência, pegou uma pregação e o irmão chegou para ele, o irmão chegou para ele e falou: tem como você ir na minha casa orar pela minha avó? Ele falou: vamos lá. A minha avó está doente. Você pode orar por ela? Vamos lá, Jesus vai curar sua avó hoje. Pagou a passagem de ônibus e foram até a casa da avó do moço. Quando chegou lá, o moço falou: espera aqui, eu vou buscar minha avó. Ele falou: pode buscar ela, Jesus vai curar sua avó hoje. Aí ele foi lá no quarto, pegou a avó, trouxe ela na cadeira de roda. Quando chegou na sala, que ele olhou, a mulher só tinha uma perna. Aí ele falou: tá com brincadeira, dessa criança doeu de duas, mas uma perna? Ah não, você ia orar, mas se ela tivesse as duas, mas uma perna? Aí não tem como não, ora não, porque é demais, né, moço? A pergunta é: Jesus que deu uma perna para a outra também? Sim ou não, gente? É só para entender. Então a fé sobrenatural nos leva a crer no sobrenatural. O que é sobrenatural? É aquilo que está acima
todo lugar que a gente vai, a gente tem que contar esse testemunho. Eu já derrubo lá. A gente foi para a obra missionária, há muitos anos, na obra missionária. E a missionária não tem móveis. Fomos enviados para a estava. Escola velha, chegou o caminhão até para virar os móveis dentro do caminhão. Um dia eu passei, ela lavando louça, tinha que ir aqui, né? O Iatã, do outro lado. O Iatã, a gente tinha uma igreja lá. E ela estava lavando a louça. E eu ouvi ela falar assim: ô Jesus, me dá um jogo de panela. Pastor, eu fiz igual Sara. Eu parei, olhei para ela, dei uma risada e falei: vai comprar não, Jesus vai te dar jogo de panela. Ela falou: Jesus vai me dar um jogo de panela. Jesus olhou e falou: vou te pegar, eu vou te mostrar que eu sou Deus. Ela também lavar a louça. A gente precisava ir no Iatã, pegamos o carro, fomos até o Iatã. Chegou naquele trevo do Iatã, passou um carro por mim, sabe? Em direção, aí que o carro era Santa Vitória, não lembro. Quando alguns quilômetros, quer dizer, 30 minutos antes, ela no pé da pia, Jesus me dá um jogo de panela. Eu vi dela e eu falei: vai orar não, vai comprar não, apesar de dar panela. Jesus já voltou, eu vou te mostrar que eu sou Deus. Eu olho, no meio da rodovia, 4 caixas compridas, uma aqui, no meio da rodovia, outra aqui. Parei o carro, ela falou: vai lá olhar. Eu desci do carro, fui olhar. Quando eu abro a caixa, que eu olho, essa cara me surpreendeu. Ela lá de dentro perguntou: o que é? E eu: panela. Abre a outra. O que é? Panela. Abri as 4 caixas, irmãos. 4 jogos de panela. E o carro, não sei para onde foi, nunca teve notícia. Até hoje das panelas lá em casa. Naquela hora eu comecei a pedir perdão para Jesus, porque Jesus faz o sobrenatural acontecer. Creia no sobrenatural de Deus. Se ele quiser dar coração novo, viu? Ele toca sangue, ele cura câncer, ele faz milagres acontecer. Quem prega o Evangelho precisa crer no sobrenatural. Ore crendo, ore que Deus pode fazer. Peça a Deus, porque Deus me dê fé sobrenatural. Eu quero orar e crer no milagre do Senhor, e Deus vai fazer acontecer. Mas para aquilo não é para você ficar grande, não é para você se aparecer nas redes sociais, não, porque tem gente que quer usar o dom da fé para se aparecer, para ganhar dinheiro. Não, é para o nome de Deus ser glorificado, é para o nome de Deus ser glorificado. Aleluia. Fé com dor. Irmã, olha para mim aí, estou falando meu tempo. Quantos minutos me dá? Pode dar um pouquinho? Vocês que falam aí. Já está quase acabando? Tem uma autoridade. Deixa eu voltar às 10 para vocês. Vamos lá. Vamos ver a autoridade? Comentários? O que eu estou falando? Precisa ver. Vocês estão em casa. Eu estou falando, isso aí nos comentários. Achou a autoridade? Acho que é a autoridade. Então falamos sobre o Senhor dos Exércitos. Falamos sobre o quê? Eu estou frisando isso aqui porque vai cair na prova, viu, gente? Daqui a pouco é a prova de vocês. Eu falei sobre o Senhor dos Exércitos. Quantos exércitos que o Senhor tem? 4. Aprendeu, né? 4 exércitos. Tá? Falamos sobre os inimigos da igreja. Quantos inimigos são? 3, né? O diabo, a carne e o mundo. Falamos sobre o que mais? Que até eu esqueci agora. Sobre a fé. Bom, a autoridade, né? São três tipos de fé: a salvífica, a fé natural e a fé sobrenatural. Autoridade. Introdução sobre a autoridade. Não devemos esquecer. Falei sobre os inimigos, falei sobre a fé que vence o mundo, e agora nós iremos falar sobre a autoridade, porque além da fé sobrenatural, da fé salvífica, tá? Para pregar o Evangelho, você precisa conhecer a fé salvífica, precisa ser regenerado, você precisa conhecer o dom da fé, a fé sobrenatural. Mas você precisa também estar revestido de autoridade. Quando os discípulos recebem a responsabilidade da continuidade à obra de Jesus, passado 40 dias da ressurreição de Jesus, Jesus vai para um monte chamado Oliveira, Atos capítulo 1. Olha aqui, gente. Jesus vai para um monte chamado Oliveira com os discípulos.
lá lhe dá as últimas admoestações para os discípulos. E entre essas, Jesus diz para eles: ficai até que do alto sejais revestidos de poder, porque ali é a autoridade. Só assim eles poderiam sair e ser testemunha de Jesus na Judéia, Samaria e confins da terra. Então precisava se revestir de autoridade. Essa autoridade é importante, é necessária, e ela foi doada, na verdade. Eu digo que a autoridade é uma herança, tá? Uma herança. Só tem autoridade quem é filho. Eu coloquei na apostila, e você rápido aqui. Não devemos esquecer que fomos chamados para vencer, e Deus nos deu autoridade para isso. Primeiro, vamos primeiro ver o que significa a palavra autoridade. A palavra no Novo Testamento é exousia. A palavra grega significa legítimo, real, pleno. Poder para agir, construir, controlar, usar ou dispor de algo ou alguém. No Senhor temos essa autoridade, que também poderíamos chamar de poder, domínio, império de poder. Autoridade. A autoridade é o poder de Deus. A autoridade é o poder de Deus delegado a nós por meio de quem? De Cristo Jesus. A autoridade é o poder de Deus delegado a nós por meio de Cristo Jesus. Só recebe a autoridade quem nasceu de novo. Só recebe a autoridade quem conhece e passou pelo processo da fé salvífica. Quem é filho. Pastor, mas todo mundo é filho de Deus. Eu vou dizer algo para vocês, mas vocês não podem dizer lá fora do evangelismo, senão a pessoa fica brava com vocês. Existem 3 tipos de filhos. Quantos tipos de filhos? 3. Diga comigo. Filhos por eleição. Filhos por eleição. Filhos por adoção. E filhos por criação. Quem são os filhos por eleição? A nação de Israel. Israel é filho de Deus por eleição, nação dele. Quem é filho por criação? Todo ser humano é filho de Deus por criação. Foram criados por Deus. Agora, o que é filho por adoção? Só os crentes que foram enxertados em Jesus. Aleluia. Esses filhos por adoção, que receberam a certidão de filho, todos nós aqui, espiritualmente falando, temos uma certidão de filhos de Deus. E quem assinou? Jesus. E qual foi a quinta? O sangue derramado na cruz. Ele assinou a certidão, e você reconheceu a Ele como Salvador, então você é filho de Deus por Cristo Jesus. Todo filho de Deus por Cristo Jesus recebeu autoridade. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Todo filho de Deus por Cristo Jesus recebeu autoridade. Não é que vai receber, já recebeu autoridade. Todos vocês, qualquer um de vocês, sem cargo, sem função ministerial, não importa se prega, se canta, se não prega, se sabe ler, não importa, você recebeu autoridade. Qualquer um de vocês pode levantar a mão e orar por um enfermo e declarar ele curado em nome de Jesus. Qualquer um de vocês pode expulsar demônio. Tem gente que acha que não, Deus chamou o pastor, vai chamar o pastor. Você tem autoridade, levanta a mão e diga: em nome de Jesus, demônio, saia desse corpo. Aleluia. Não é porque você é poderoso, é porque há poder no nome de Jesus. A autoridade é o poder de Deus delegado a nós por meio de Cristo Jesus. A autoridade é o revestimento do sangue de Jesus. É a nossa carne. Efésios 1, verso 7. Eu, pela fé, me revisto do sangue de Jesus. Ou seja, do perdão dos meus pecados. E agora ando de acordo com as riquezas da graça de Deus, que são exageradas, múltiplas e transbordam.
abundante. Então, a autoridade é o revestimento do sangue de Jesus. Satanás não tem medo de terno bonito, de voz bonita, de anel no dedo. Não. Mas Satanás treme no poder do sangue de Jesus. Usa essa autoridade, Deus. Aleluia. Usa a autoridade do sangue de Jesus. A autoridade do nome de Jesus. Usa essa autoridade. Ore pela sua casa, pela sua cidade. Ore pela sua família. Usa a autoridade, você é uma autoridade. Deus te otorgou autoridade. Você é uma autoridade na sua casa, na sua família, no meio dos seus parentes. Quando a nossa perto, ele vem pedir oração para você, porque eles reconhecem vocês como autoridade constituída por Deus. Aleluia. Quando levar essa pedra lá fora, ainda é aquele tipo de oração. É da igreja. Porque a igreja tem essa autoridade. Há dois tipos de autoridade. Quantos tipos de autoridade? Esse assunto aqui é assunto, irmãos, para uma semana. Então eu estou resumindo. Há dois tipos de autoridade. E eu quero deixar claro que isso aqui foi montado a pedido, né, dos irmãos, dentro do tema que eles pediram. Então Deus nos direcionou a isso. Há dois tipos de autoridade. Quantos tipos de autoridade? A terrena e a celestial. Dois tipos de autoridade. A terrena, a autoridade que podemos exercer sobre as coisas que possuímos. Então essa é a autoridade terrena, em que as leis do país nos dão. Por exemplo, nós temos autoridade sobre a nossa casa. Sim ou não? Sim. Se um ladrão entra na sua casa hoje, Deus guarda que isso não aconteça. E a sua família, você que é homem, percebe que a sua família está em perigo. Sua filha, sua esposa. E você se defender. Defender a sua família. E acontecer do ladrão, do invasor, ser atingido, perder a vida, além disso, que é legítima defesa, porque você está defendendo a sua propriedade, a sua casa, além de dar essa autoridade. Você é a autoridade constituída. Não estou falando que você tem que matar, não, viu? Mas faz uma coisa primeiro. Ele é a autoridade da sua casa. Você é a autoridade constituída lá. A autoridade sobre a sua casa. A autoridade sobre os seus bens. Por exemplo, coloquei meu carro. Se eu pagar os impostos, andar por dia, eu posso ir em qualquer lugar. Porque eu tenho autoridade sobre o meu carro, sobre os meus filhos. Apesar que alguns querem roubar essa autoridade. Mas a autoridade ainda é do pai. É o pai que educa, não é a escola. A escola só auxilia. Quem educa é o pai. Quem rege as normas é você. Você é a autoridade na sua casa. Você é a autoridade sobre os seus filhos. A autoridade, por exemplo, o homem, ele tem autoridade sobre a mulher, sim ou não? Você falou glória a Deus, mas é brincadeira, irmãos. Você não é o dono da sua mulher. A sua mulher não vem ser uma propriedade sua. A mulher é sua auxiliadora. O que é auxiliadora? Sua conjuntora, sua companheira, que lhe auxilia, que lhe ajuda. Mas não é propriedade sua. Tem homem que acha que a mulher é propriedade dele, ele tem nada disso. Não. Ela é alguém que Deus me deu para me auxiliar e me ajudar. Ela é submissa a você por respeito que ela vê você como autoridade, ela te respeita. E você tem o dever de amá-la. E amar como Cristo amou a. Significa dizer que você tem que cuidar dela, sustentar ela, dar para ela, ela precisa morrer por ela. Amém? Cadê os homens? E a segunda autoridade, a autoridade celestial. Tá certo? Essa não é dada pelos homens, essa é dada por Deus. E Deus deu para a igreja. A autoridade dada por Deus para repreender todos os tipos de mal. Concedido pela primeira vez aos seus discípulos em Lucas capítulo 9. Coloca no filho esse versículo. 9, versículo 1. Eu não sei se eu coloquei na apostila. E o versículo 2. Pela primeira vez na Bíblia, aparece Deus dando autoridade aos homens. Ali, Jesus, dando autoridade pela primeira vez aos seus discípulos. Que até então, os discípulos seguiam a Jesus e presenciavam os milagres que Jesus realizava. Mas aqui, pela primeira vez, Jesus dá autoridade aos discípulos. E convocando os seus
2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E os discípulos foram, porque foram debaixo de autoridade. O que é autoridade? Por exemplo, eu sou o pastor. Vou usar o pastor da igreja. Esqueci o nome dele. Aí o pastor Francisco. Pastor Francisco é o pastor, mas ele está do diácono. Eu falei assim, diácono, vem aqui. Quer saber Deus vai me explicar com essa postura, que é o pastor, né? O presbítero, o pastor colocado. O pastor fala assim, diácono, chega aqui. Você vai dar a bênção para o pastor então hoje. Aí aquele irmão lá, aquele padre, ele é diácono. Mas a autoridade da situação do pastor, ele pode otorgar a autoridade. E eles foram cumprir a missão que Jesus mandou. Vão lá, expulsar os demônios e curar os enfermos. E eles foram. E eles se retornaram com o relatório. Eles expulsaram os demônios? Sim ou não? Sim, é porque chegaram felizes, falaram para Jesus, os demônios nos obedeceram. Jesus, os enfermos foram curados. Jesus, voltaram felizes pela primeira vez. Expulsaram o demônio e curaram os enfermos. O que é que Jesus falou para eles? Maravilha. Mas vocês não devem se alegrar, porque os demônios obedecem a vocês e porque os enfermos foram curados. Mas antes, se alegrem pelo nome de vocês estarem inscritos no livro da vida. Aleluia. Não é para a sua glória. Se fosse nessa questão de se dizer uma coisa do céu, já estava postando no Instagram, porque os demônios obedeceram, porque os enfermos foram curados. Jesus falou, não é para vocês ficarem famosos, não. Não é para vocês arrumarem seguidores, não. Esse é o objetivo da autoridade. Vocês não devem se alegrar por isso. Vocês devem se alegrar pelo nome de vocês estar inscrito no livro da vida. A autoridade é para repreender os males e para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia. Essa autoridade eu coloquei é concedida a todos nós que cremos nele. Todos nós aqui recebemos autoridade de Jesus. O 2 aí, correndo. Jesus mostrou que você pode exercer a autoridade. Jesus o quê? Ele não apenas disse, ele mostrou que também podemos exercer a autoridade. Em Mateus 8, versículo 9, vemos como a autoridade de Jesus foi reconhecida. A autoridade para expulsar demônio, Marcos 21:27. Seu demônio seu domínio sobre a tempestade, Lucas 8:24. Deus queria nos deixar autoridade sem primeiro nos mostrar seu poder. Porque aqui nós, alguns exemplos bíblicos, né? Jesus mostrando a autoridade. Quem não conhece, é uma das mais conhecidas, né? Quando Jesus vai de encontro aos discípulos, e aquela outra, quando Jesus está no barco também com os discípulos, e o barco parece que vai afundar, e começa aquela tempestade, as águas ficam agitadas, e começa a vento para lá, vento para cá, e os discípulos com medo, vamos morrer, porque tem gente assim que esquece, a gente tem a facilidade de esquecer fácil das coisas, lembra dos discípulos, quando Jesus andou com os discípulos, por muitas vezes, olha aqui, Jesus falou para os discípulos que haveria de ressuscitar, falou ou não falou? Falou, gente? Por muitas vezes, olha, pode, você entrega os outros, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Bastou Jesus morrer na sexta-feira, os discípulos já entraram no quarto, todo mundo ficava morrendo de medo, esquecendo que Jesus falou que haveria de ressuscitar. A gente tem essa facilidade, esquecendo que Deus falou conosco. Não esqueça, estou contigo todos os dias até a consumação do século. Então a gente tem essa facilidade, os discípulos são aleatórios, de repente Jesus se levanta, e o que é que ele fala? Acalma-te, gente. Não precisa de muita coisa. Acalma-te, tempestade. E a Bíblia diz que tudo se acalmou e tudo se tornou bonança. O que é que ele diz para os discípulos? Homens de pequena fé. Não podemos esquecer disso.
esse sim, para, sabe, despertar o seu entendimento. Volte para casa com isso na sua mente, no seu coração. Ele te deu autoridade. Não tenha medo, pode colocar o teu nome. Tem crente que tem medo em nome de macumba. Tem crente que pode ter medo de macumba. Pode colocar o teu nome na boca do sapo, tirar a boca do sapo. Nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhuma mortandade, nada, porque você está guardado e protegido pela sombra do Altíssimo. Fique em paz. Aleluia. Porque Deus te deu autoridade. Como está a autoridade recebida? Como é essa autoridade recebida? Como, gente? Crendo, acreditando. Precisamos ter. Correndo aqui, porque senão a irmã vai ficar brava comigo. Os propósitos da nossa autoridade como cristão. Eu falei que a autoridade que nos foi dada não é para nos exaltar, viu? Não é para deixar você famoso, não é para isso, é para glorificar o nome de Jesus e trazer prejuízo para o inferno. A autoridade, eu vou falar de novo, é para glorificar o nome de Jesus e para trazer prejuízo para o inferno. É para isso a autoridade que nos deu. Qual é o propósito da nossa autoridade como cristão? O Senhor nos otorgou autoridade, estamos debaixo da autoridade de Jesus. A autoridade é uma expressão da graça de Deus, é uma herança, mas você a exerce pela fé, com a finalidade de servir a Deus. Primeiro, temos autoridade para expulsarmos o quê? Os demônios. Temos autoridade para expulsarmos os demônios. Está aí as referências. Segundo, temos autoridade para destruirmos as obras do... Temos autoridade para destruirmos as obras do diabo. Se eu cheguei no salão de festa do demônio da igreja, no bairro que eu já estava, quando eu chego na esquina do salão, no bairro bem deserto, eu olhei que tinha lá um despacho. Eu desci, parei o carro, olhei aquelas velas, frango, farofa, e tinha uma carta. Liguei a carta, li a carta. Quem fez aquilo, com certeza era uma mulher, para decidir o casamento da outra. Fiz uma oração, desfiz aquele mal. Alguém poderia dizer, mas mexe não, pastor, mexe não. Esqueceu a autoridade para desfazer as obras do diabo. Naquele momento, aquele mal foi quebrado. Oramos e repreendemos aquele mal. Então, você, como crente, precisa entender que a autoridade